Olá pessoal, sou Flanca Thaís, do canal História da Verdade. Antes de começar, deixe o like, porque o like é muito importante para a ascensão do conteúdo da plataforma do YouTube, tá? E hoje vamos falar da criminalização da pobreza, tá? É um fenômeno mundial, né? Basta ver, né? É mundial, mas é incomum, tá? Hoje, o país com o maior número de detentos no mundo é os Estados Unidos, né, com 3,5 milhões de presos no mundo, embora os Estados Unidos tenham apenas 5% da população, possui 25% dos presos no mundo, tá? Eu vou voltar a falar sobre isso, né, quando eu falar sobre como começou a criminalização dos Estados Unidos, tá? Mas vamos falar hoje de Brasil. O Brasil, como já dizia Michel Foucault no livro Vigiar e Punir, né, que eu já mostrei várias e várias vezes para vocês aqui, mas Foucault nunca deixa de ser atual, até por ser considerado o, o, o autor mais importante, um dos autores mais importantes da idade contemporânea, né, no que diz respeito à denúncia da punição, né, do ser humano. E aí Foucault, nesse livro Vigiar e Punir, ele fala desde da Idade Média, dos corpos destroçados, não é? Como forma de punição, e que vai, depois de um certo tempo, né, esses corpos destroçados eles vão perder uma certa atração e vão criar uma certa indignação da sociedade, e aí que vai se partir para o mundo panóptico, né? Panóptico seria a autovigilância. Tem um filme que quase todo mundo viu, chamado Coração Valente, quando o William Wallace vai ser torturado. Era daquela forma que se torturava para a confissão, tá? A tortura todo mundo sabe que hoje é proibida, né? E Foucault vai dizer que no mundo moderno não se cria alternativas para evitar a punição, porque a punição, de certa forma, hoje é uma limpeza étnica, é uma limpeza da pobreza, tá? Alguns dados a gente pode passar aqui que eu pesquisei, né? Por exemplo, olha, em 1990 nós tínhamos 90 mil presos, né? Já em 2014 nós tínhamos 755 mil presos. E em 2016 nós tínhamos 865 mil presos. Hoje nós temos mais de 900 mil presos. Nós somos o terceiro maior país de encarceramento do mundo. Perdemos, é óbvio, para os Estados Unidos, para a China, que tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, e nós somos o terceiro lugar, né? Que é um motivo de quê? Não é? Não é de orgulho, né? Sinal que a educação falhou, tá? Não só isso, olha, 51%, né, dos presos tem um fundamental incompleto. 14% dos presos tem um fundamental completo, 15% ensino médio completo, 9, incompleto, desculpe, 9% tem o incompleto e 1% tem ensino superior, tá? Estão presos, 74% dos presos estão na casa dos 18 aos 35 anos, que é uma idade ativa de pleno emprego. Isso significa que esses que estão presos, às vezes por crimes que poderiam ser dados como pena alternativa, eles estão presos e jamais terão uma aposentadoria no futuro, principalmente com as reformas que estão vindo por aí, tá? E não só isso, né? 64% dos presos são negros, né? E mais de 35% dos presos estão em regime de detenção provisória de até 4 anos. Tem presos provisórios com 4 anos, sendo que a lei não diz que, se não, salvo o engano, né, um preso provisório ele pode ficar até 90 dias, depois ele tem que ser solto, não é? Porque ele tem que ter um direito a um julgamento para poder estar condenado. Só condenado que ele pode cumprir a pena, né? Ele vai cumprir a pena como? Sem julgamento, né? E aí depois passa por um julgamento, é inocentado, quem o indeniza, né? Se ele for inocente. E aí eu trouxe uma série também, né, que é muito boa, eu indico para vocês, da Estação Carandiru, do professor do doutor Drauzio Varela, tá? Que aqui tem os carcereiros, as prisioneiras e Carandiru, tá?
as prisioneiras e carcereiros, eu vou só tecer uma crítica, não é? Quando as pessoas vão visitar, né? Mulheres vão visitar presos, elas são expostas a uma série de humilhações, entre elas se ajoelhar para ver se tem alguma coisa em órgãos genitais, uma série de coisas, ficar nua, e, né? Quando na verdade isso poderia ser evitado. Por quê? Ah, como? Como? Se alguém trafica alguma coisa ou leva alguma coisa para dentro da cadeia com o objetivo de entregar ao companheiro, ou a um filho, ou a um irmão, né? É simples, terminou a visita, imediatamente o carcereiro vai lá e faz uma geral na cela do cara. Acabou o problema. Né? Não é necessário colocar a mulher porque é pobre, né? Porque não tem filho de rico dentro da cadeia, é muito difícil você encontrar. Né? Aliás, filho de rico, quando está na cadeia, né? Não chega a 0,5%. Né? E desses 0,5% geralmente tem curso superior, não está na cela como qualquer outro preso. Então é aí que eu chego à conclusão que é a criminalização da pobreza. Tá? Quando ele fala dos carcereiros, porque hoje o sistema prisional brasileiro ele é um sistema falido, né? Nós temos 900 mil presos, mas temos somente 300 mil vagas, tá? Então você tem, né, uma deficiência aí de 200% de vagas para presos, né? E a função da penitenciária não é punir, é reeducar para a reinserção, né? Você colocá-lo de volta à sociedade como um ser recuperado. E o Brasil não tem nada que se faça recuperar um preso, né? Quando ele entra lá como um simples assaltante ou um furto, não é? E convive com a escola do crime e muitas vezes tem que pagar pedágio para sobreviver e acaba entrando numa gangue ou numa facção, porque senão acaba morrendo, tá? E aí sai pior do que foi, né? Pior do que entrou e que não precisaria entrar. Qual país hoje que existe um sistema bem avançado de punição, aliás, de não punição, de não encarceramento, e que é exemplo hoje para grande parte do mundo? A Holanda. A Holanda tem quase grande parte de seus presídios vazio. Por quê? Ela descriminalizou toda grande parte, né, dos crimes que a sociedade brasileira ou sociedades mais reacionárias, né, criminalizam. Por exemplo, o uso de drogas, né, o uso de drogas, ou como o Mojica, no Paraguai, legalizou a maconha, né? Ela acabou com a guerra do crime organizado no Paraguai, né? Porque a maconha pode ser vendida numa farmácia, né? Se a gente vive num mundo liberal, né, o liberalismo pressupõe a liberdade de tudo, né? Não só a liberdade conveniente, mas a liberdade geral. Não acredito que seria, né, crime o uso de drogas, contanto que, né, esse mal não fosse passado para outro. Para mim, o mal é interno. O mal ele só pode se transformado em mal quando ele é um mal que passa para outro. Quando é um mal seu, o mal é um problema seu. Se você passa mal ou usa alguma coisa que te faz mal, isso é um problema seu no mundo de liberdade. Agora, quando você transfere esse mal para o outro, sim, aí você está prejudicando alguém, tá? E é um pensamento de países mais avançados, né, que tentam descriminalizar ao máximo a penitência, a prisão. Por quê? É o segundo maior bem de um homem. O primeiro é a vida e o segundo é a liberdade, né? E você vai punindo, né, por simples fatos às vezes você pega um moleque pobre de um gueto que está lá com uma mixaria de entorpecente e leva ele como tráfico. Mas, por outro lado, por exemplo, até hoje não prenderam aquele cara que tinha 0,5 tonelada dentro de um helicóptero que era dele, cujo proprietário era ele, né? Mas ele não foi para cadeia, não é? E pior, né? Ganhou cargo até no governo. Mas esse pobrezinho, com certeza, ele fica muito tempo na cadeia. E aí a gente chega à conclusão: se é liberal e se a pseudodemocracia que existe é mais uma prova que eu digo que é ditadura do proletariado.
né? Porque o rico com meia tonelada de pasta base não está preso. Agora, muito dos pobres, e principalmente os de origem negra, né, estão presos por quê? Por pequenas quantidades de droga que, infelizmente, né, a condição social do Brasil levaram eles a praticarem tais crimes, né, influenciados também pelo meio social onde vivem, né? Tem muita gente que vai dizer, não, mas essa a gente passa até necessidade, mas nós temos que ser honestos. Tá, tudo bem, a gente tem que ser honesto, a honestidade faz parte do ser humano, mas cá entre nós, vocês acreditam mesmo que existe honestidade em todos os lugares do mundo? No mundo religioso, onde pastores usam o nome de um ser que viveu há 2000 anos atrás, que era contra o materialismo, né, e sim a favor da riqueza imaterial, e hoje eles estão ricos, eles são certos, ou que um banco que rouba dos trabalhadores é um roubo honesto, né? Só porque institucionalizar o roubo se tornou honesto? Não, é um roubo moral. Mas eles não são presos, não são punidos, e, inclusive evitado investigações. E que se fica para se penalizar a pobreza. A pobreza é uma forma de penalizar. Isso não é de hoje, isso é da Idade Média. Vamos lembrar só um fatorzinho para terminar essa gravação. Na Idade Média, nós tivemos as Cruzadas, que começou com o Papa Urbano II, né, no século XII, né, e o objetivo das Cruzadas era retomar a Terra Santa dos infiéis. Foram 7 cruzadas, entre elas as que marcam de Ricardo Coração de Leão, que fica 10 anos lá e nunca retorna para o seu reino na Inglaterra. É daí que surge a lenda de Robin Hood. Mas as duas últimas foram a Cruzada dos Mendigos. Olha só, a igreja fez uma limpeza étnica na Europa com a Cruzada dos Mendigos, lá, tirou todos os mendigos, né, e mandaram para as cruzadas e foram mortos pelos muçulmanos. E a última foi a Cruzada das Crianças, né, que a igreja usava o subterfúgio de serem abençoadas por Deus e que Deus as protegeria, né? Papo furado, porque eram, né, os chamados trombadinhas da época, né? Então pegaram toda aquela molecadinha que praticava pequenos delitos, né, e mandaram nas cruzadas e acabaram morrendo também, tá? Peguem um caso, né, para refletirem mais, a Guerra do Iraque. A Guerra do Iraque se dá como? Uma acusação de que existiam armas químicas no Iraque, aliás, armas de destruição em massa, né? E isso é uma ideologia, tá? É uma ideologia que já vem, algumas lives atrás eu falei do grupo CRIO, que cria esse tipo de verdades inverdadeiras, não é? E convence a opinião americana, né, depois do ataque às Torres Gêmeas, que o Iraque era um grupo terrorista. E aí, né, quem é que ganha? Quem vai para a guerra? Pobre. Pobre que vai para a guerra. Né? Michael Moore faz um documentário na época, né, falando, conversando com os senadores, deputados norte-americanos. O senhor é a favor da guerra? Sou. Você é? Tá, então assina aqui a ficha para o seu filho ir para a guerra. Não, meu filho não. Senador, você é a favor da guerra? Sou. Dá para você assinar esse formulário aqui para o seu filho ir para a guerra? Meu filho não. Né? Então, o que vai? Filho de pobre. Soldado, soldado é o frente de batalha. Né? Os mais aburguesados que estudam West Point jamais vão para um fronte de batalha. O general não pode nem ser preso. Tá? Isso é tratado internacional. Então, você ali tem uma limpeza de pobreza no país, nos Estados Unidos. Os barões das armas ganham muito dinheiro fornecendo para o Estado, né? Daí o papo furado de Estado mínimo, né? É uma balela, por quê? Porque quem paga, né, as armas para o país brigar é o imposto do contribuinte. Quem fabrica a iniciativa privada, o Estado compra para guerrear, e quem paga é o imposto do contribuinte, que diz que vive no estado mínimo, mas que abastece com esse estado mínimo a iniciativa privada, que se torna mais rica ainda. Né? Depois, né, da guerra vencida, os barões do petróleo vão lá e
tomam o petróleo, né? Através de investimentos em plataformas, etc., patrocinada pelo Estado, com o dinheiro do contribuinte, e que torna, né, um governo iraquiano subserviente aos Estados Unidos, e que fornece dinheiro e que fornece petróleo para os Estados Unidos. E por último, os barões da construção civil, também que vão para lá ganhar muito dinheiro, não é? E que não deixam ninguém participar da reconstrução, que não entraram diretamente no confronto, né, na guerra, né, do Iraque. Tá? Isso mostra o quê? Né? Mostra que a todo momento, né, quando não há criminalização da pobreza, né, ou há a criminalização da pobreza, há sempre uma saída para essa limpeza étnica de pobreza. Ou é a cadeia, ou é a morte. A morte pode ser até honrosa, como eles dizem, mas faz uma limpeza étnica em qualquer país que ela atinge. Ok, pessoal? É muito interessante a leitura de Michel Foucault. Michel Foucault escreve não só esse livro, outros como Microfísica do Poder, Elogio à Loucura, né? Uma série de livros de um autor, um dos mais importantes do século da Idade Contemporânea, não é? E que é um autor que influencia muitas ideias e faz muito refletirmos, não é? Porque, por exemplo, hoje em São Paulo, num bairro, num estado como São Paulo, o corpo policial tem até tablet numa viatura para combater a violência, e dentro das escolas paulistas existem 50 alunos por sala de aula no ensino médio, com lousa lousa, giz e saliva, né? Não mudou o método de educação, né? Não existe uma lousa digital, não existe um Wi-Fi numa escola, não é? Mas a polícia tem, porque eles deram mais prioridade em punir do que educar. Por quê? Volto a dizer, né? Quando você educa demais, desde a época quando David Harvey fala lá, né, que a burguesia não tem interesse em uma educação reflexiva do pobre, isso vai perdurar por décadas, né, séculos, e chega até os dias de hoje. Cabe a nós o quê? Pensar sobre isso e buscar uma forma de acabar com esse tipo de preconceito, principalmente com quem faz a fortuna do capital. Ok, pessoal? Até a próxima.